A notícia começou a pipocar nos grupos de WhatsApp ainda de madrugada. Dybala desembarca em Porto Alegre para fechar com o Grêmio. No começo, a maioria de nós gremistas achou que era só mais uma daquelas montagens de Twitter, um daqueles rumores que nascem em perfil de torcedor e morrem antes de amanhecer. Mas conforme as horas foram passando, os prints começaram a se repetir, surgiram relatos de movimento diferente no saguão do Salgado Filho, mensagens de gente dizendo ter visto diretores do clube no aeroporto, e de repente o que era apenas sussurro virou um burburinho ensurdecedor. E se for verdade? E se Paulo Dybala realmente tiver colocado os pés em Porto Alegre para ouvir a proposta do tricolor? O simples cenário de imaginar o craque argentino desembarcando com uma mala na mão e um boné puxado para baixo já deixa qualquer gremista arrepiado. Estamos falando de um jogador de Copa do Mundo, de Champions, de camisa pesada na Europa, de um nome que até pouco tempo atrás parecia existir apenas em videogame quando associado ao nosso clube. Por isso, a especulação ganha um ar quase surreal. Dybala no Grêmio seria daquelas notícias que quebram a internet, derrubam site, travam rede social e fazem até torcedor rival conferir 2 vezes para ver se não é montagem. A curiosidade explode. O que trouxe esse cara até aqui? Quem convenceu Dybala a olhar com carinho para a arena? Nos bastidores, o clima é de sigilo absoluto, o que só alimenta ainda mais o rumor. A informação que corre solta entre jornalistas de rádio, páginas nas redes e perfis que costumam acertar algumas bombas é de que houve, sim, um avanço importante nas conversas. Fala-se em reunião reservada em um hotel da capital, em um encontro que teria se estendido noite adentro, com representantes do jogador ouvindo o projeto gremista para os próximos anos. Nada oficial, nada confirmado, mas aquele silêncio estratégico da direção, aquele sem comentários repetido com meio sorriso, só deixaram o imaginário tricolor ainda mais aceso. Na internet, então, a coisa fugiu totalmente do controle. Torcedores começaram a rastrear voos da Argentina e da Europa para Porto Alegre, comparando horários, cruzando supostas fotos de aeroportos, tentando encaixar cada detalhe da agenda do jogador com o boato do desembarque. Bastou alguém dizer que viu um sujeito parecido com Dybala em uma área mais reservada do Salgado Filho para que a hashtag com o nome do craque começasse a subir, com montagens dele vestindo a camisa tricolor, beijando o escudo e até entrando em campo sob o grito de "até a pé nós iremos". Tudo, por enquanto, envolto em mistério, mas o suficiente para deixar a nação gremista em estado de alerta máximo. E o contexto do Grêmio só deixa essa especulação ainda mais saborosa. O clube vive um momento em que fala abertamente em dar um salto de ambição, em brigar forte por títulos grandes, em não aceitar mais ser coadjuvante. A arena lotada, a torcida abraçando o time, a necessidade de um nome que simbolize esse novo patamar. Tudo isso faz com que a figura de Dybala encaixe como uma luva no discurso que vem sendo construído. Seria o argentino o rosto dessa virada de chave? O grande astro que colocaria o Grêmio em outro nível de visibilidade internacional? Claro que, quando um rumor desse tamanho aparece, a primeira pergunta que vem à cabeça é: mas e o dinheiro? A especulação nas redes fala em parceiro comercial, em investidor estrangeiro interessado em associar sua marca ao Grêmio, em acordos de marketing e imagem que poderiam viabilizar um salário fora da realidade brasileira comum. Ninguém tem certeza de nada, tudo é falado em off, em bastidor, em me disseram que, mas a ideia de um projeto ousado, com receita aumentada por patrocínios e ações de mídia, alimenta o sonho. Afinal, para trazer um nome do tamanho de Dybala, não basta boa vontade, é preciso um plano ousado e bem amarrado. Dentro de campo, então, a imaginação do gremista voa longe. A possibilidade de ver Dybala jogando na arena, recebendo bola entre linhas, girando sobre o marcador, batendo falta na gaveta, conectando com jogadores que já estão no elenco, faz qualquer um perder o sono. O torcedor começa a desenhar escalações mentalmente, encaixando o argentino como meia livre para flutuar, como segundo atacante, como cérebro do time em jogos grandes de Libertadores. A simples hipótese de vê-lo vestindo manto tricolor em uma decisão no mata-mata é combustível suficiente para dias de debate, análise tática em bar, discussão em grupo de família e muita expectativa. A imprensa argentina, claro, não demorou a entrar na roda dessa especulação. Programas de TV esportiva começaram a citar interesse forte de um clube brasileiro. Comentaristas falaram em sondagem concreta. Outros lembraram que Dybala já manifestou em entrevistas o desejo de viver novas experiências, de respirar outros ares. Alguns colocam outros clubes no páreo, mencionam ofertas da Europa e até do mundo árabe, mas a palavra Brasil apareceu com força, e entre os nomes que pipocam nesse contexto, o Grêmio é apontado como um dos mais organizados e sedutores em projeto esportivo. Isso é o suficiente para que a torcida tricolor coloque mais lenha na fogueira. Outro ponto que mexe com a imaginação é o impacto de um possível acerto fora das 4 linhas. A chegada de uma estrela mundial mudaria o patamar comercial do Grêmio.
vendas de camisas explodindo, redes sociais crescendo em ritmo insano, atenção de veículos internacionais, jogos do tricolor passando a ser acompanhados por torcedores de outros países. Já tem gremista pensando em fila de madrugada na loja oficial, em recorde de sócios torcedores, em ações de marketing com argentinos estampando campanhas, em crianças no interior do Brasil pedindo a camisa do Dybala do Grêmio de presente de aniversário. Tudo ainda no campo da hipótese, mas uma hipótese que seduz demais. Enquanto isso, o aeroporto vai virando palco de ansiedade. A possibilidade de um aerodibalismo começa a ser comentada nas torcidas organizadas, que cogitam se mobilizar caso surja uma informação mais concreta sobre o horário de chegada. O torcedor gremista sabe bem o que é transformar um desembarque em festa, em recepção de ídolo, em demonstração de amor que atravessa a madrugada. A simples conversa sobre isso já provoca arrepio. Imaginar milhares de camisas azuis, bandeiras tremulando e um argentino consagrado atravessando aquele corredor humano é de deixar qualquer coração tricolor batendo mais rápido. Nas mesas de bar ao redor da arena, as lembranças de outros grandes nomes que vestiram o manto gremista vêm à tona. Fala-se de estrangeiros que chegaram desacreditados e viraram ídolos, de reforços que mudaram a história de temporadas inteiras, e a comparação com Dybala aparece como algo ainda maior, algo quase cinematográfico. Imagina esse cara batendo falta na frente da geral, imagina ele chamando a torcida quando marcar o primeiro gol, imagina o gringo entendendo que é um Grenal na arena lotada. São frases que vão se repetindo, num misto de sonho, provocação e aquela mania boa de torcedor de se apegar a cada sinal. No meio de tanto rumor, é natural que se fale também dos bastidores da negociação. Comenta-se em reuniões discretas, em intermediários experientes, em uma proposta que teria sido construída com carinho, mostrando ao staff de Dybala não só números, mas também projeto esportivo, estrutura, qualidade de vida em Porto Alegre e a chance de ser protagonista absoluto de um time que quer títulos grandes. Ninguém confirma, ninguém assume, mas aquelas frases enigmáticas de dirigentes, estamos trabalhando para surpreender, vão sendo pescadas nas entrevistas e espalhadas como gasolina em uma fogueira já acesa. Entre euforia e cautela, surge também o medo. E se não der certo? E se, no fim, Dybala optar por outro destino, atraído por cifras ainda mais astronômicas ou por um mercado mais tradicional da Europa? O gremista, calejado por outros sonhos que já escaparam por detalhes, sabe que o futebol é assim, que grandes negociações podem melar na última hora. Mas, ao mesmo tempo, há um sentimento quase unânime. Só o fato de o nome do Grêmio ser colocado na mesma frase que o de Dybala, ainda que em forma de rumor, já mostra que o tricolor se vê, e vem sendo visto, em outro patamar de ambição. Por outro lado, se esse boato ganhar corpo e se transformar em apresentação oficial, a sensação é de que uma nova era poderia se iniciar no clube. A confirmação de Dybala como reforço faria a arena tremer, reescreveria o discurso sobre o que é possível ou não para um time brasileiro, especialmente para nós, que carregamos a história de um clube copeiro, acostumado a derrubar gigantes. Um astro desse tamanho vestindo nossa camisa faria qualquer adversário olhar duas vezes antes de encarar um duelo com o Grêmio, seja pelo Brasileirão, pela Libertadores ou por qualquer competição que esteja pela frente. Enquanto nenhuma nota oficial é solta, o torcedor vive nesse território indefinido entre sonho e realidade, onde cada nova informação vira motivo para a renovação da esperança. Uma foto borrada, um áudio vazado, uma mensagem de alguém que tem contato dentro do clube, tudo vira peça de um quebra-cabeça que, por enquanto, só existe na cabeça e no coração de quem ama o tricolor. Mas é justamente esse clima de expectativa que faz o futebol ser tão mágico. Antes mesmo da bola rolar, a torcida já está vivendo uma história, já está se imaginando na arquibancada, já está quase ouvindo o nome do craque ecoando pelos alto-falantes da arena. E é nesse clima de rumor, curiosidade e paixão que seguimos, nós gremistas, respirando cada nova notícia, cada nova postagem, cada novo vídeo analisando as chances de Dybala desembarcar de vez em Porto Alegre para fechar com o Grêmio. Por enquanto, tudo ainda se encaixa no campo da especulação, naquele limiar em que nada é oficialmente confirmado, mas também nada é completamente desmentido. Entre prints de tela, recortes de entrevistas, rastreamento de voos e corações acelerados, a verdade é que a nação tricolor está pronta. Se esse craque realmente aparecer na arena com a nossa camisa na mão, o barulho será histórico. Até lá, resta sonhar. E, como todo gremista sabe, às vezes os sonhos mais ousados são justamente aqueles que o futebol insiste em transformar em realidade. Apresentamos as últimas notícias do Grêmio. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.